Nossa, agora que eu vi que eu tô com uma barrinha de sinal. Oremos. Vamos ver se há 2 barrinhas agora. Se a internet tá segurando. Se eu parar, né? Se eu sumir por aqui, por favor, me avisem. Se tiver muito ruim a conexão, me avisem. Eu saio daqui, vou para um outro lugar. Mas eu queria tanto fazer a live daqui hoje, gente, porque boa noite todo mundo chegando. Porque tá um dia tão bonito. Porque eu queria dividir com vocês o som dos cavalos, o som dos passarinhos. Na verdade, tá bem aqui atrás. Ó. Daqui a pouco param uns beija-flores por aqui. Porque é bem bacana, né? Eles não têm medo da gente, eles não têm essa relação nesse lugar que eu tô, né? Que muitos animais têm de medo dos humanos, né? Eles não têm. Então, daqui a pouco vocês vão ver a barulheira aqui em volta. Que gostoso. Então, era para dividir com vocês. Gente, antes de mais nada, esse é um tema bem sensível dessa live. É um tema que eu quero... podem me fazer perguntas aí, podem me interromper, fiquem à vontade. E é justamente sobre isso, né? Conseguir dividir com vocês, compartilhar com vocês vocês vão conseguir ouvir. Esses momentos mágicos, esses momentos singulares que eu tô vivendo aqui, no que tem de bom e no que tem de ruim, né? Então, várias coisas aconteceram e eu vou trazer isso para a circunstância do tema dessa live, que eu queria muito agradecer meu time no Brasil, que está sendo muito, muito, muito dedicado, cuidadoso com todos os meus conteúdos, com tudo aquilo que eu quero começar a trazer de novo para vocês nesse novo contexto, né? De vida, de trabalho que nós estamos. Então, eu vou devagarzinho migrar para o YouTube, eu vou devagarzinho fazer as coisas no meu ritmo, né, gente? Vocês sabem como eu sou, como é o Seramai, como é minha metodologia de tratamento, como é minha metodologia de trabalho. E eu não atropelo as coisas. Eu não sou o tipo de pessoa que vou chegar aqui para vocês fingindo que eu tô com uma cara ótima, né? Segurando as pontas quando... muito se fala das redes sociais em relação a isso, né? A gente tem uma persona, a gente tem alguém que a gente mostra para quem tá fora, né? Você pode chamar isso de máscara, você pode chamar isso de... o nome que você quiser dar. Eu só quero que você reflita aqui comigo. Quando por dentro não é exatamente como nós estamos nos sentindo, não é exatamente como ecoa pra gente, né? E é isso que eu queria dividir. Aprender a nos tratar bem, aprender a ser gentil conosco, aprender a ter cuidado com a gente, é muito diferente de mimar a gente ou dar pra gente momentos, espaços, períodos de... eu vou chamar... Estão vendo que eu vim, né? Não montei roteiro. Eu vou chamar de fuga, de escape, né? Então, outro dia eu estava brincando com uma paciente que foi pro Caribe, ela falou, Lu do céu. Eu fiquei super brava porque ela desmarcou as sessões e aí não me deu um feedback, ela não estava bem quando ela saiu do Brasil. Aí ela falou, passou uma semana, ela falou assim, Lu do céu, você não vai acreditar, não tomei remédio para dormir nenhum dia. Eu falei, claro, mas quem que vai estar estressado lá olhando para aquele mar do Caribe, não é? Quem que vai estar com palpitação quando a gente pode, né, estar num ambiente, num lugar de relaxamento como esse aqui que eu tô hoje aqui com vocês. Então, nós merecemos esses momentos também, né? Eles precisam existir, como eu sempre falo, a celebração precisa existir, a vitória precisa existir, os momentos em que a gente vence, a gente precisa parar, chamar as pessoas que a gente ama, e se a gente não tiver as pessoas que a gente ama em volta, a gente tem que celebrar sozinho mesmo. Isso é muito importante. Agora, a relação que eu sou capaz de estabelecer comigo de uma forma saudável, esse é um capítulo completamente diferente, gente. Entendeu?
é uma história completamente diferente. Então vamos conversar aqui sobre esse cansaço, Paty. Não tem problema nenhum. De vida, eu vou explicar por que você está cansada. I have the best friend in the world. This woman saved my life. I want to introduce her to you guys. Sou muito mimada. Essa minha amiga, que eu tô na casa dela, é a pessoa que salvou minha vida quando eu fiquei super doente no ano passado. Foi ela que me pegou pela mão. E que eu tô na casa dela hoje, porque eu me mudei, né? Minha casa em Seattle tá pronta e a gente tá aqui agora comprando móveis, mobiliando, assinando contrato. Ao mesmo tempo, né? Um monte de coisa acontecendo. Eu posso dividir, não tem problema nenhum. Ela fez um suco de melancia pra mim. Então, olha que bacana. Totalmente coerente com o que a gente tá vivendo agora, né? Quando eu fiquei muito doente, mas muito doente mesmo, né? Pra quem não sabe, pra quem tá me conhecendo agora, eu tive um coma no ano passado. E ninguém conseguia descobrir exatamente o que eu tinha, pois ela me pegou pela mão e me levou em todos os médicos possíveis até acertarem o meu diagnóstico. Eu ainda estou em tratamento, então, por exemplo, semana passada eu não fiz live porque eu tomei uma anestesia, e aí eu precisei passar por toda a desintoxicação da anestesia, porque o meu corpo reagiu super mal, caí de cama de novo. Então, assim, essa inconstância, eu faço questão de dividir com vocês. Faço questão de dizer, olha, hoje eu não tô com a cara melhor do mundo, tá inchado, hoje tá com cara de quem tá se recuperando. A gente não tá bem todo dia. E tá tudo bem. A gente não está ótimo todo dia e tá tudo bem. A gente não tá feliz todo dia e tá tudo bem. Mas a gente cresceu dentro de um ambiente que sobreviveu a guerras, né? Somos filhos de pais que são filhos de sobreviventes de guerras. A gente estava fazendo jantar aqui essa semana e um amigo nosso estava falando isso. Ele falou assim, a gente tem que... Olha que interessante, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os GIs, né, que voltaram da guerra, eles tinham sido arduamente treinados dentro de uma hierarquia militar muito forte, muito severa. Foi quando, né, parte dos Estados Unidos foi para a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que assumir postos de trabalho, tal, teve uma grande revolução cultural aqui dentro. E quando esses homens voltaram, arduamente treinados para um ambiente de batalha, eles eram pais de família. E eles transmitiram essa hierarquia, né, para dentro das famílias. Então nós somos dessas famílias. Lembra quando eu falei na live passada que na minha casa eu não podia falar se meu pai estivesse assistindo o Jornal Nacional quando eu era pequena. Não podia nem passar na frente da televisão, imagina, ele ficava super bravo. Então tinha uma conduta repressora muito forte que hoje, né, a gente chama, e a gente chama não, a gente sabe que é um assédio, né? A gente fala de home bullying, a gente fala de toda a tensão que nós não podemos transmitir para as crianças. Eu vou estar fazendo, aliás, uma série de lives e de conversas muito importantes aqui com vários convidados meus para vocês entenderem por que está tão difícil a gente educar os filhos atualmente. E na nossa época era uma boa educação, né? Uma educação rígida, repressora, era uma ótima educação. Eu demorei muito tempo, né? Nem é culpa da minha mãe, coitada, mas ela falava assim, a Luciana é maravilhosa, ela não se suja. Ela sai pra brincar, ela volta, ela tá limpinha, ela não se suja, porque eu não brincava, porque eu não rolava na lama, porque não tinha essa expansão de contato ali com o meu corpo, comigo mesma. Mas era uma ótima educação, meu português era corretíssimo. Eu era uma criança extremamente educada. Então, para tirar todo esse bloqueio de dentro de mim, toda essa repressão de dentro de mim, foram muitos anos e ainda estão sendo. Aquele dia que você acorda e você fala, eu não tenho condição de sair da cama. Será que eu consigo me respeitar? Será que eu consigo me ouvir e não sair da cama? Semana passada eu estava atendendo uma menina aqui, uma graça, casada com um brasileiro. E aí eu falei assim, olha, e ela estava tentando me explicar algumas questões pessoais e eu falei, olha, a diferença cultural é muito grande. É muito desafiador juntar duas culturas tão diametralmente opostas. Então, por exemplo,
Eu gosto de ficar na cama e acordar muito devagar. Eu preciso espreguiçar, né? Até porque eu não ensino para vocês nada que eu não pratique. Eu preciso entender como está o clima lá fora, eu preciso entender como o meu corpo está, eu preciso anotar o sonho que eu acabei de ter. Eu preciso ter esse diálogo interno do despertar, né? Enquanto meu marido pula da cama, ele nem abriu o olho, ele já está lá no banheiro. Então, são dois modos de ser muito diferentes. Na hora que eu expliquei isso para ela, ela falou assim, nossa, eu nunca vi meu pai ficar na cama, nem uma manhã, passar uma manhã na cama. Então, todas as vezes que eu achava que ele estava na cama falando, me dá mais 5 minutinhos, né? Deixa eu apertar aqui o botão do snooze, porque eu quero mais um pouquinho de tempo. Eu estava achando que ele era um preguiçoso. Eu estava achando que era uma má índole dele. E não, é uma diferença cultural. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente quer aprender a se tratar bem, gente, não é ir lá encher a cara de botox, não é comer no restaurante que você quer, beber o tanto que você quer, fazer, né, usar Ozempic ou Mounjaro para não precisar fazer dieta e conseguir chegar no peso que você quer. Não é isso. Não é, aliás, nada disso. Como também não são as férias no Caribe. Vai também para suas férias no Caribe, usa, se você quiser, um artifício para emagrecer, bebe quando você quiser, vá nos seus restaurantes favoritos. Também não é sobre se privar, é sobre construir um relacionamento com você. Então, se tratar bem é, antes de mais nada, entender do que é que você precisa. O que é que você precisa para ser feliz? O que é que você precisa... Né? Quem estava aqui comigo antes, que viu minha amiga me trazendo o meu smoothie de como é que chama? Melancia. Ela é mais feliz sabendo que eu comi melhor, sabendo que a gente cuida uma da outra, né? Eu dou as práticas para ela, cuido dela, ponho ela na maca, atendo ela com o maior amor do mundo, porque é minha amiga, uma pessoa que para mim faz falta. Eu preciso disso. Eu preciso de relacionamento, eu preciso de troca. Mas eu, Luciana, preciso de muitos e muitos e muitos e muitos momentos de absoluto silêncio, de absoluta solidão, que eu desligo tudo e ninguém sabe nem onde eu tô. Onde nós pendulamos para aquilo que é para fora e para aquilo que é para dentro. Com que frequência você pendula para fora e para dentro? Com que frequência você se dá estes momentos no seu dia a dia, não na exceção, na regra. Entenderam? Então, quando a gente junta a nossa boa educação repressora, né? Quando a gente junta a nossa boa educação, onde eu tenho que restringir meus movimentos, meus desejos, onde eu tenho que fazer escondido, né? Graças a Deus cada vez menos, né, gente? Graças a Deus cada vez as coisas estão... E graças às redes sociais, graças à internet, que todo mundo critica tanto, e eu também tenho as minhas críticas, mas tá tudo aí. Kali Yuga, né? Vejam com queiram ou não. Então, onde é que eu vou conseguir ser gentil comigo, né? E criar um espaço interno para mim, se dentro de mim existe irritação e raiva? Tá muito bom. Nossa, muito bom. Se dentro de mim existe contrariedade, isso é uma palavra ótima. Com o que você pode estar contrariado? Pode ser com o tempo. Né? Eu ligo a câmera, todo mundo reclama que tá calor pra caramba no Brasil. Eu ligo a câmera, todo mundo reclama que tá frio pra caramba no Brasil. É uma frase do Dalai Lama, ele fala, não adianta você se contrariar com o tempo. Ele vai ser o que ele é. Eu vou postar uma foto aqui pra vocês, porque é muito bacana ver. Seattle chove praticamente todos os dias, né? Então, assim, quando chega no inverno, para quem não sabe onde Seattle é no mapa dos Estados Unidos, é quase no Canadá, aqui no Pacífico. Então, do outro lado de São Paulo, de onde eu vim. Chove todo dia. E tem uma grande particularidade que eu acho sensacional. Ninguém usa guarda-chuva. Ninguém usa sombrinha.
Eles aceitam a chuva como ela vem. Eu tenho um amigo que ele fala assim, quando começa a chover a gente só faz assim, abre os braços e encara a chuva como ela é. Eu bravíssima, porque qualquer lugar que eu ia eu chegava encharcada, porque eu não sabia, não tinha as roupas corretas. Até que eu aprendi que não adiantava eu ficar brava, e eu comprei lá um monte de capa de chuva e guarda-chuvas, porque eu sou brasileira, eu preciso do guarda-chuva. Se eu tô de bem ou de mal, se eu gostei ou não gostei, me adaptei ou não, este é o clima daqui. Eu posso fazer ser um inferno, eu posso ter depressão, eu posso me divertir. Aprendendo a conviver com ele. Então, estava conversando com essa minha amiga que mora aqui, e ela falou assim, eu falei, nossa, mas chove, né? Ela falou, por isso que o verde é tão lindo. Por isso que a gente tem tantos tons de verdes diferentes, porque tem variações, né? Por ter tanta umidade. Como é que você vai escolher se relacionar com você e com a sua vida? Agora, papel e caneta, aquele momento para... Né, já fiz a introdução de onde eu quero que você venha para um diálogo interno com você. Agora vamos entrar no que eu vou te questionar. Depois eu vou voltar para a irritação e para a raiva. Eu não sei o quanto espiritualidade é importante para vocês, né? Até me dar uma devolutiva aqui, sim, é para mim, ou não, estou desconectado ultimamente. Espiritualidade não é rezar, espiritualidade não é ir na missa, não é ir no culto, não é isso. Espiritualidade é a tua conexão com o sentido da tua vida. Que sentido a vida tem para você nesse momento? Eu quero te trazer para essa reflexão. Nós sempre somos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Nós sempre somos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Seja para o outro, seja para mim e para o outro, que é aí quando a gente começa a ter uma transcendência e uma verdadeira conexão espiritual. Por que você acha que você está sem sentido na vida? Né? Porque realmente você não encontrou a forma de construir uma troca. Então, estava conversando com vocês no começo da live, né? De quanto era... vou fazer live? Vou fazer no YouTube? Vou fazer todo dia? Não dá mais, né? Esse ambiente que hoje eu não consigo mais, eu estou muito sobrecarregada, mas eu quero estar aqui e quero dividir com vocês. E essa troca é fundamental para mim, né? Depois desse tempo juntas aqui, ela tá dizendo que ela se descobriu. Também, você é um presente na minha vida. Imagina, né? Toda essa transformação que vários de vocês passaram comigo, continuam passando, né, juntos. E perceber que do meu lado, não é o Píncaro da Glória, não. São vários desafios. Eu quis vir para cá para me desafiar, quis vir para cá para estudar mais. Então, ser a pessoa certa quer dizer, eu tô aqui hoje, cercada de desafios. Não é minha língua, não é minha comida, essas não são minhas árvores, não entendo nada no seu nome dessa nem daquela outra, não é meu clima, não é meu ambiente, não é minha comunidade. Por que vale a pena? Várias vezes a gente vai se questionar, valeu a pena essa escolha, não valeu a pena? E aí eu comecei a explicar para as pessoas, quando elas me perguntaram, se adaptou, como você está indo? Eu falo, eu ainda não me arrependi. Né? Tudo muda quando a gente começa a se arrepender. Então esses estados de irritação, esses estados de raiva internos, eles vão te privar de ter essas experiências mais sofisticadas que eu tô te propondo aqui. Para um pouquinho agora. Faz uma reflexão. Parar já é o inferno. Cada vez mais estamos viciados em dopamina. Cada vez mais estamos dependentes, né, de estarmos fazendo coisas ao mesmo tempo. Mais de uma coisa ao mesmo tempo, mais conectados. Então, se não houver esse momento de pausa, não vai haver a cura. Tem um ditado muito bacana que diz assim, o mestre, né, e o discípulo vira para o mestre e fala assim, poxa, mas eu me dedico tanto, eu me esforço tanto
para atingir a iluminação. Por que é que eu não consigo atingir a iluminação? Ele falou, eu tô correndo atrás de você para tentar te alcançar, para te ensinar, mas você não para. Esforço não é sinônimo de resultado, gente. Nem perto. O fato de eu me esforçar não quer dizer que eu vou conseguir. Então, o conseguir, o atingir, é sinônimo de estar. Eu estou como? Como você está exatamente nesse momento? Não estou bem, tudo bem, faz parte. Ninguém está o tempo inteiro, ninguém vive no nirvana o tempo inteiro. A gente busca atingir ele, né? Mas a gente também está aqui encarnado nesse corpo que tem dor. Então, se eu acabei de dar essa aula agora. Se eu não trouxer meu corpo junto, se eu não pensar em longevidade, se eu não pensar em como é que eu quero envelhecer, mesmo que você tenha 30 anos, se eu não pensar em como é que eu quero estar daqui a 20, 30 anos, eu não começo a construir essa trajetória de bem-estar, de amor próprio, de desafios. E aí a frase, mais importante que eu quero que vocês apreendam hoje. Então, primeiro eu estou trazendo vocês para essa reflexão, Nós somos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Sempre existe um aprendizado para aquilo que eu estou atravessando hoje, para que eu consiga ir para além de onde eu me encontro hoje. Ou eu vou despencar para trás, Ou eu vou voltar. Então, não. Para onde eu quero me levar? Para esse estado pleno, para esse estado maravilhoso, para esse estado onde eu amo e sou amada. Onde tem troca, onde tem convivência. Não é, eu vou cocriar com Deus. Tenta aí, boa sorte. Eu sei cocriar comigo, a partir de mim, aquilo que é importante para mim. Isso consigo ensinar para vocês. Mostrar o caminho. Então, todos os nossos desafios, por pior que seja esse momento que você está vivendo agora, e assim, digam de passagem, eu sei que vão me validar largamente todos os meus pacientes com depressões severas, difíceis, resistentes de serem superadas. E que nós superamos juntos. Que a gente tem esse momento, sempre de estarmos um pouco melhor, mesmo com quadros extremamente resistentes. Todos os nossos desafios, o luto, a perda, a falência, a depressão, a ansiedade crônica, tudo é circunstancial. Os relacionamentos tóxicos, abusivos, tudo é circunstancial. Tudo na nossa vida é circunstancial. Cuidado para não transformar circunstância em destino. Eu vou repetir. Tome muito cuidado para não transformar aquilo que é circunstancial no seu destino. Entenderam? Assusta, as pessoas saem da live. Ai, não quero ouvir isso. Como assim? Ela tá jogando a responsabilidade no meu colo. No meu colo. No meu copo foi o ato falho. Muito pelo contrário. Tô dividindo ela com você. Tô falando, te ensino. Vamos fazer juntos. Tudo que a gente faz junto é mais seguro. Tudo que a gente faz coletivamente é mais prazeroso. É muito mais rico e é muito mais fácil. Como diz a canção, é impossível ser feliz sozinho. Então, como é que eu vou fazer algo que eu não sei, que eu não aprendi? Isso, tá certíssima, Vanessa. Ela tá falando da impermanência na vida. Tudo na vida é impermanente. Tudo vai mudar. Nada vai estar amanhã como estava hoje. Então, por mais que a gente pense que as horas não passam, que eu tô no tédio. Aliás, tédio é algo extremamente necessário para que a gente consiga ser feliz,
é preciso ter os momentos de tédio, aqueles momentos em que eu falo assim, ai, o que eu vou fazer agora? Para que eu possa ser criativa, para que eu possa despertar, né, regiões do meu cérebro que inventem, que criem. Não a partir da exaustão. Não a partir do esforço, volto a dizer. A partir da reinvenção de mim mesmo e conseguir perceber que isso é um processo prazeroso. Quantas vezes eu não falei para vocês aqui, compra um guarda-roupa novo, troca de carro, troca de casa, começa com um outro propósito. Acha um sentido. Só vai fazer sentido realmente, né? Tá na Bíblia. Você serve a Deus ou a Manon. Se você quer algo que deriva do dinheiro, vai lá também, não tô aqui para te julgar. Mas sempre vai ter alguém que tem um carro maior, vai ter alguém que tem um apartamento maior, um barco maior, um algo maior, que é muito difícil de tapar esse buraco. Agora, quando a gente se move na direção do carinho, do afeto, da relação saudável, da relação amorosa, da relação transcendente, né? Onde a gente consegue achar propósito porque a espiritualidade, a intenção, a eu e o outro na minha existência, aí a gente consegue ter momentos de bênção, ter momentos de graça, ter momentos de glória e ter momentos de receber os presentes que a vida também dá pra gente. Todos vocês tiveram momentos de mágica de falarem assim, meu Deus, olha o que a vida tá me dando agora. O grande desafio, gente, é esse, é como é que eu vou fazer ou tentar fazer algo que ninguém me ensinou a fazer. Então, como eu vou conseguir construir uma relação comigo se ninguém me ensinou a construir essa relação comigo? Se eu não sei construir essa relação comigo? Entende? Então, nós temos toda uma construção neural, hoje a gente já sabe disso, né? A ciência explica. Toda uma construção de padrão de pensamento que ela é muito bem constituída, ela é muito bem arraigada. Não é assim, amanhã eu acordo e eu mudo, não é? Temos insights também, eles são indispensáveis. Mas essa pessoa que eu sou, que nós somos, é um work in progress. É algo que está em elaboração, em transformação, em movimento. Por quem? Por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós. Infelizmente. Então, esse voltar... Caiu um cisco no meu olho. No passado, esse voltar na minha história para explicar a minha circunstância atual... Ele explica, ele não justifica. Né? Ele não justifica. Então, é isso. Por onde eu começo a construir uma relação comigo? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz aqui? Por onde a gente começou essa live? Com o exercício de você prestar atenção em o que é que está acontecendo com você neste momento da sua vida. Em que você não é um adolescente, você é um adulto. Como é que você veio parar nesse momento da sua vida? Todos nós fizemos escolhas. Ninguém me pegou por uma coleira, me amarrou nessa cadeira e falou, é aqui que você vai ter que ficar. Olha que bonitinho. Eles não têm medo. É muito maravilhosa, né? Uma convivência que não se agride, não se ameaça. Eu falo disso todo dia, então nós sairmos de relações competitivas para entrarmos com em relações colaborativas. Vocês viram eu postar lá na minha casa na ilha, tem uma corça, né? Um viadinho, uns bambis que moram no meu quintal de fora. Tem uma lontra que teve 3 filhotinhos embaixo do meu deck. E não estão nem aí comigo. Eu chego em casa, saio de casa, não existe ameaça. Ao contrário, a gente botou a casinha dos esquilos na clínica e os esquilos estão lá. Outro dia a gente fez uma reunião no quintal e os esquilos estavam ali comendo amêndoas com a gente. É sobre isso.
É sobre nós sairmos da competitividade e da dualidade e nós entrarmos no colaborativo com absolutamente tudo que é vivo. Vou morar nos Estados Unidos agora. Já estou morando faz 2 anos. Imagina numa sociedade competitiva como essa aqui, eu falar as coisas que eu falo, entendeu? Se eu fosse lá no Oriente Médio, eu já estava morta. Nem em todos os lugares, né? Mas não existe essa liberdade de expressão em todos os lugares. Nós somos privilegiados por podermos estar aqui juntos, trocando conhecimento, trocando ideias. Por onde eu começo? Por hoje, por agora. Faz uma lista. O que tá bom, o que tá ruim? O que eu quero para amanhã, o que eu não quero? Como é que eu vim parar aqui? Então, quais foram as escolhas erradas, inclusive, que você fez? Então, que sonho de vida? Sonho de vida que eu ralei muito para chegar aqui. Então, é legal o lugar que eu moro? É. Eu escolhi morar numa ilha, eu vou contar isso com detalhes. Escolhi morar numa ilha do Pacífico, eu já até contei essa história aqui, eu tenho um paciente que eu amo muito, a gente se dá muito bem, e que o sonho dele era ter uma casa amarela na praia. E ele, inclusive, tem um quadro de uma casa amarela na praia, e quando eu vim morar aqui, eu falei, você não vai acreditar, minha casa é amarela na beira do mar, eu falo, acho que a casa é sua, quando você quiser, só venha pra cá que a chave tá aqui, ó, venha passar seus dias. E olha que bonito isso, eu que nunca quis morar na praia, sou uma pessoa super empreendedora, né? Que trabalho minhas 16 horas por dia. Eu gosto, eu sou feliz assim. A vida me deu a tal da casa da praia, que era o sonho dele. E ele, que queria morar na beira da praia, está num momento super empreendedor, em São Paulo, trabalhando horrores, no oposto. Por quê? Porque este lugar é um desafio para mim e aquele lugar é um desafio para ele. E é aí que a gente cresce. Eu em São Paulo, trabalhando 16 horas por dia, enlouquecida dentro do hospital, sou mais um boi no pasto. Vir para cá era o desafio. Fazer inglês era o desafio. Fazer para os Estados Unidos era o desafio. Eu vim a convite, né? E deixar meu time no Brasil, esse time maravilhoso que está lá crescendo, expandindo, fazendo, ocupando um lugar que antes era meu, é muito mais legal. Me faz muito mais feliz, faz eles muito mais felizes. Todos nós muito mais completos, porque eu me desafio a me levar além e eles podem vir para onde eu estava. Ganhando mais, com mais respeito, com mais respaldo, com mais trânsito, com mais tudo que eles merecem. Então, quando a gente se leva, quando cada ser humano evolui, o planeta inteiro evolui junto. Eu não moro na Califórnia, eu moro em Washington, no estado de Washington, aqui na costa oeste também, onde tem o estado da Califórnia, Oregon e Washington. Então, quando eu cheguei aqui, não era meu oceano. Eu olho para o Pacífico e eu não consigo entender por que não tem ninguém tomando banho na água. Porque a água é um gelo, né? Quem me acompanhou, né? Tá aqui ela falando que a reviravolta foi mais... Mas quem me conhece, quem estava junto comigo, sabe o pão que o diabo amassou que eu comi, né? Para conseguir me adaptar com o clima. Eu fiquei doente um tempão. Eu não sou mais a mesma pessoa que saiu do Brasil, eu não tenho mais as mesmas relações, eu não tenho mais os mesmos amigos. Meu trabalho no Brasil não existe mais na forma que existia. Um grande trabalho de filantropia que eu tô amando fazer, mas que é completamente diferente do que foi. Então, eu tô dividindo para vocês, né, com vocês não é para falar de mim, é para inspirar. É para falar dar mais certo. Né? Nós duas, que revolução fizemos nas nossas vidas. Tá ventando agora. Gostoso, né? Então é poder compartilhar com vocês desafios, noites sem dormir, né? Muitas noites de choro de saudade, de eu não poder ir embora, dos meus cachorros, da minha vida, que eu tenho que construir aqui. Eu falei, eu vou esperar para ver se eu vou me adaptar, se eu não vou me adaptar. Eu tinha 3 convites, eu podia ficar no Colorado, eu podia ir para Carolina do Norte, eu podia vir para Washington, e eu escolhi vir para Washington para ficar mais perto da família do meu marido, que é daqui. Chegamos aqui, todo mundo ficou doente, teve um problema de saúde, teve não sei o que, mudou todo mundo daqui e sobrou a gente. E foi muito engraçado, a escolha já estava feita. Mas as razões das escolhas eram muito diferentes, e eu tive que me adaptar
absolutamente tudo, e foi extremamente difícil. Extremamente difícil. Até que eu olhei para uma casa e eu falei, eu preciso comprar, eu preciso me assentar. Eu não tinha dinheiro para pagar, eu não sabia, não podia trazer o dinheiro do Brasil. Eu olhei e falei, eu vou me desafiar nesse lugar e eu vou comprar. Eu vou fazer, eu vou ficar, eu vou reformar. E todo mundo olhou para mim e falou, você tá doida, né? Eu falei, não. Eu preciso pôr a vida em movimento, eu preciso ver algo acontecendo diferente do que eu vim fazendo, porque durante o Covid eu fiquei enfiada no hospital, fiquei enfiada escrevendo o Saramai. Tá pronto. O que vem agora? Eu sou feliz num lugar que nem esse. Eu preciso de natureza, eu preciso de bicho, eu preciso de cachorro, eu preciso de gato, eu preciso de papagaio, eu preciso de planta. Eu sei o que eu preciso para ser feliz. Então, se a gente perde esse fio da meada do que é que a gente precisa para ser feliz, como é que a gente vai conseguir dar pra gente o que a gente quer? E aí a gente reclama. Vocês estão entendendo a falta de coerência com tudo? Voltando na irritação e na raiva que eu falei que eu voltaria. Então, eu reclamo de algo que eu quero, que eu não sei o que é e que eu tenho certeza que o outro vai dar pra mim. Que é a obrigação dele dar pra mim. Do meu pai, da minha mãe, do meu companheiro, companheira, do meu chefe, de algo que de fora vem pra mim. Nossa, vocês lembram de umas coisas que nem eu lembro. É verdade. A Roberta tá comentando aqui que ela lembra o dia que eu contei aqui que eu entrei no elevador e minha filha falou, nossa, como você tá diferente, parece outra pessoa. Seremos, gente. Seremos. Então, se eu não construir essa pessoa diferente para melhor, eu vou construir ela para frustração. Ninguém vai me dar aquilo que só eu posso me dar. Estão ouvindo a festa no vizinho? Tá começando. Eles estão em festa faz uns 3 ou 4 dias, que eles estão numa comemoração bem legal, que foram aprovados e tal. E eu tenho um amigo que muito recentemente perdeu a esposa. Ela faleceu. E aí ele chegou aqui e tava uma festa, né, do lado. Ele sentou exatamente nessa cadeira que eu tô. Ele falou assim, nossa, que coisa gostosa ver gente celebrando. Que coisa boa ver gente comemorando. Né? Ele podia ter reclamado da festa, porque ele tá em completo diferente estado de humor e de espírito. Mas não, ele nesse estado de humor e de espírito de luto, conseguiu estar feliz pelos outros estarem felizes. Essa generosidade, se nós não colocamos para fora, nós não conhecemos ela dentro. Quantas vezes eu disse, amar se aprende amando, a gente precisa aprender a amar para a gente poder se amar. Imagina, Jesus ainda vem e fala assim, como os vossos inimigos. Inclui todo mundo nesse pacote aí. Mas a gente faz parte do pacote, né? Nós estamos dentro do pacote, nós somos os primeiros. Nós somos indispensáveis para o nosso processo. Então vou voltar a repetir a frase de hoje. Não transforme circunstância em destino. Não faça isso com você. O destino é algo em movimento, claro, que muitas vezes a necessidade é a mãe do destino, né? Eu preciso, se eu tô passando fome, né? Se eu vou perceber que eu vou passar por, né? Vou perder o emprego, vou passar por uma maré, vou passar por um divórcio, vou passar por um luto, vou atravessar circunstâncias desafiadoras, eu preciso lembrar, serão circunstanciais. Eu lembro primeira vez que eu ouvi isso, né, de uma tia minha muito querida que já faleceu. E eu só fui entender o quanto ela era amorosa depois dela já ter falecido. Uma pena. Convivi muito com ela. Era uma das pessoas mais
mais amorosas mesmo, que a vida me deu a oportunidade de conviver. E um dia eu tava muito triste, porque eu não tinha passado numa prova. E quem me conhece sabe, né, o quanto eu sou crica e CDF. E ela falou, Lu, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Não é assim que funciona. Primeira vez que eu vi essa expressão. Mas eu tava contrariadíssima, amuadíssima, bicudíssima. E foi justamente isso, assim, eu não passei na prova e foi o que me deu a oportunidade de ir para Nova York pela primeira vez, estudar e ganhar meu primeiro convite para vir para cá, e desde então eu nunca mais parei de vir. Então, algo que abriu uma perspectiva desse tamanho, que eu tava super apegada a essa perspectiva, era uma coisa muito maior que me esperava. Entendeu? Se eu, ao encontrar essa perspectiva, esbarro nela e caio, e uma coisa que me assombrou muito, gente, a vida inteira, eu nunca contei isso pra vocês aqui, mas é importante, tá? Tudo tem seu momento. Meu pai tem sofre, né, de bipolaridade, ele tem uma depressão. Hoje não mais, né, tá bem tratado, tá bem assistido, mas eu lembro, assim, de termos fases de ele realmente 10 dias, um mês, não abrir a porta do quarto, assim, da gente não saber se ele tinha comido ou não, se ele tinha tomado banho ou não, muito difícil. E isso me assombrou muitos anos. Muitos anos do profissional super bem sucedido que ele era, né, da carreira maravilhosa que ele tinha construído, para esse lugar que era simplesmente incapaz de se relacionar mais. Aquilo por muitos anos me assombrou. De que se eu tivesse uma grande decepção na minha carreira, se eu tiver... Ai, que bichinho esquisito, peraí. Ui, pra lá. Isso. Peraí, uma lacraiazinha. Pronto. Que se eu tivesse que passar por uma circunstância tão difícil e delicada como a que ele passou, eu também reagiria da mesma maneira. E várias vezes trouxe isso para a terapia, trouxe isso para a terapia. Trago isso para a terapia. Então, quando eu fiquei muito mal, vocês lembram, tem essa live gravada aqui, que eu tive o primeiro sintoma de depressão na vida, que realmente eu não consegui sair da cama, eu não conseguia levantar para escovar o dente, e era físico, né? Não tinha nada a ver com a circunstância da minha vida, foi realmente a intoxicação que o meu corpo estava passando naquele momento. Eu tive uma grande compaixão por ele, né? Pelo que ele viveu. E por todos vocês, porque eu até fiz essa live explicando, eu não sabia o que era. Que bonito isso, que legal que você está falando. Sobre a sua sogra. Então, e olha que bonito, né, Carmela? Porque a gente pode olhar para essas pessoas que a gente perdeu aprendendo com elas ainda, né? Então, elas eram pessoas de que forma? Eu tava conversando com a Gi hoje sobre uma pessoa que ela ama muito também, que ela perdeu, e ela falando, nossa, hoje eu posso olhar, né, para minha avó e a melhor amiga da minha avó, revendo quem essas pessoas eram. Então, assim, passou desse plano para outro, mas não saiu das nossas vidas. Muito pelo contrário, pode continuar ensinando pra gente, pode continuar trazendo pra gente reflexões ainda mais sofisticadas, ainda mais nobres. Então fica aqui, mais do que o convite, né? Hoje eu tô com né. Mais do que o convite, o exercício mesmo de vocês trazerem uma conexão espiritual que te explique que você é único. Se você foi criado, né? Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uma parte dele está refletida em cada um de nós com um propósito. Mesmo que nesse momento esteja sem sentido, para um pouquinho, consulta a tua consciência, não é para qualquer um esse exercício que eu vou passar agora, tá? E se pergunta se sobre o que você está com vontade de fazer é certo ou é errado. Consulta a ética.
Consulta a verdade. Consulta a decência. Consulta a prudência. Consulta o quanto pode ferir a outra pessoa se ela souber o que você vai fazer na tua próxima atitude. O quanto você pode estar machucando quem você ama. O quanto você está machucando quem você ama. Essa é uma reflexão poderosíssima para que a gente construa, né, um bastião de integridade dentro da gente. Quanto mais a gente se afasta dessa incoerência, quanto mais a gente se afasta da mentira, muito mais a gente se encontra. Eu não vou achar o propósito porque um dia eu acordei e falei assim, nossa, agora eu quero ser chefe de cozinha, vou fazer o Masterchef. Pode ser também. Mas olha, agora eu acordei e eu quero dar aula para criança. Não é assim, é uma construção. Você vai ter que começar por você. E é um processo de aprendizado. Só vai acontecer se você desistir de sair da escola, aprender a ser aluno e conseguir estar nesse lugar paradoxal em que eu sou o professor de mim mesmo, eu ensino para mim mesmo, eu consigo. E aí com vocês estão cansados, estão achando que vai ter uma dica, estão achando que vai ter, não vai. É um processo infinito. Infinito. A nossa lapidação interior, ela é infinita. Fica o meu convite para que você comece ela o quanto antes. Pequenos gestos, pequenos hábitos, pequenos prazeres, pequenas contemplações, né? Ó, é simples assim, você olhar pro sol através das árvores aqui, olhar pela janela do teu apartamento. Adoro, me mandem, aliás, as fotos. E fazer as coisas no tempo em que dá pra fazer. Ai, Lu, mas você falou que ia fazer live e não fez. Pois é, não deu. Você já ainda não criou a comunidade? Pois é, não deu. Não depende só de mim. Mas eu tô aqui, mas estamos juntos, mas seguem, né? As inspirações, seguem as instruções. Eu tenho muito calor humano comigo mesma quando eu lembro que o meu trabalho salvou, curou, atingiu a vida de milhares de pessoas. Então, por mais que às vezes não faça sentido para mim, eu faço sentido para elas. Então não é sobre mim, é sobre elas, é sobre vocês, é sobre quem a gente pode ser pro nosso próximo mais próximo. Tá bom? Então, fica aqui uma live muito carinhosa, muito cuidadosa. Eu já vou começar minhas aulas lá no YouTube. Pode ficar. A sua janela é maravilhosa. Meu Deus do céu. Aliás, fiquei de postar e não postei porque aquela foto que você me mandou, Eliane, que era assim, pra mim era uma manifestação de Deus, né? Era assim, nossa, tudo cinza e de repente só uma brecha no céu, assim, com uma manifestação de luz que você fala, tem sentido na vida. Ela podia nem ter visto, ela podia estar vendo novela de costas lá pra janela dela, entendeu? Vendo o tempo passar. Não que eu seja contra a novela, só que eu nunca assisti nenhuma, então não fazia sentido pra mim estar ali. Era melhor ler um livro, não era melhor ir pra academia, né? Vai subir tudo aqui bonitinho, canais, práticas, mas não depende só de mim, né? A gente tá lá com o André, com o pai dela, numa situação delicada. A gente tem que respeitar o tempo do meu time, tem que respeitar o meu próprio tempo, porque eu tô fazendo mudança. E eu não quero mudar de qualquer jeito, eu quero fazer uma mudança maravilhosa, onde eu quero, como eu tô falando pra vocês, quero dividir com vocês, já dividi a clínica que tá toda lá, né? Fora de lugar, ainda toda acampada. E, como eu falei, é um processo. Colocar cada coisa no seu lugar é um processo. Colocar a gente nesse novo lugar é um processo. Mas convidem-se.
Convidem-se. Olhem, façam o exercício que eu dei hoje. Cada aula tem um propósito, tem um porquê e vai te tirar dessa zona de desconforto que você se encontra hoje e vai com certeza fazer com que a sua vida não tenha menos desafios, porque dentro dos desafios estão aprendizagens, mas ela seja absolutamente plena de sentido, se é isso que você está buscando. Um beijo. É impossível ser feliz sozinho. Inclua, não exclua. E vejo vocês na quinta, tá bom? Todas essas lives vão ficar salvas lá dentro do YouTube. E a gente vai parar elas aqui, a gente vai migrar para lá para ter um pouco mais de contato, né? Porque aqui essa coisa mais rápida, essa coisa de que entra gente, sai gente. E lá tem um pouco mais de consistência e eu quero que o meu trabalho seja dessa forma agora. Também vai ter curso de formação de novo, mas é dentro do Instituto do Coração agora, dentro da Faculdade de Medicina da USP, que a gente está migrando tudo para lá e leva tempo, né? Mas é assim, uma grande conquista minha. E tudo para cá. Também quem fala inglês, a gente vai estar com eles saindo do forno no começo do ano que vem. Agora é hora de gestar, não é hora de parir. Tudo tem seu tempo. Beijo no coração de vocês e seguimos juntos. Que vocês tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.